paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que estão em Cristo Jesus estão vivendo por meio dele a palavra e vida. A palavra de Jesus é espírito e vida. Para que a palavra de Jesus tenha efeito sobre nós, nós precisamos de ouvi-la. Será que nós ouvimos a palavra de Deus? Quando Deus fala, nós ouvimos? Quando Jesus ensinou, você ouviu? Quando os apóstolos deram as suas doutrinas por meio das cartas, você ouviu? Quando Jesus ressuscitado ensina através do Apocalipse, você deu ouvido? Ouvir é a primeira coisa na nossa vida espiritual. Pode parecer que nós ouvimos, mas há uma diferença muito grande entre um ouvido espiritual e um ouvido comum. A diferença é que quando ouvimos o que Deus fala, produz um efeito no nosso homem interior. Produz fé, e a fé nos conduz a um relacionamento de confiança com o Pai. Portanto, ser curado da surdez é a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida espiritual. É a primeira coisa que acontece. Quando nos convertemos, nós somos curados da nossa surdez. Significa que nós ouvimos Deus e Deus começa a fazer parte da nossa vida como um Pai. Por isso, no Evangelho de Marcos, Jesus cura um homem que é surdo e, por consequência, ele também não fala perfeitamente. Ele é surdo e mudo. Portanto, vou ler no capítulo 7 de Marcos, do versículo 31 em diante. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo-lhe os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. Falava desembaraçadamente. Veja que os dedos e a saliva são símbolos dos dedos da obra da mão de Deus. O que simboliza os dedos? Simboliza a palavra de Deus. Lembramos que em nossas mãos nós temos na mão direita 5 dedos e na mão esquerda 5 dedos. Também temos nos pés. Isso fala de responsabilidade. Responsabilidade diante de Deus. Deus nos deu 10 mandamentos. 5 mandamentos com respeito a Ele mesmo, os 5 primeiros, e 5 mandamentos que diz respeito ao próximo. Esses mandamentos foram em 2 tábuas de pedra. Essas 2 são as 2 mãos. Portanto, a mão de Jesus, os dedos de Jesus, a palavra tem que tocar você. Se a palavra não tocar você, você vai permanecer surdo. Surdo para a palavra de Deus. Deus não fala com você. Você pode até ouvir as Escrituras ou ouvir uma pregação, mas não há efeito porque, na verdade, você ainda não ouviu. A segunda coisa que aconteceu com este homem foi que Jesus tocou a língua com saliva. O que é saliva? Saliva é algo da boca. Vamos lembrar que Jesus, quando foi tentado, ele disse:
o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o que sai da boca de Jesus é aquilo que nos faz falar distintamente. Há um empecilho na nossa língua, o pecado. Há um empecilho em nossa alma, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se há um empecilho em nossa língua, há um empecilho em nossa alma. Há algo nos prendendo. Um empecilho significa algo que nos prende. Jesus veio para libertar os cativos. Todos nós estávamos presos na nossa incredulidade. Então, ele ouviu e ele recebeu a palavra que dá vida, pois nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. Isto significa a saliva tocar a língua. E assim, Jesus levanta os olhos ao céu. Levantar os olhos ao céu fala da sua comunhão com o Espírito do Pai. E quando ele diz Efatá, ele pronuncia a palavra abre-te. Portanto, é o mover do Espírito. O mover do Espírito em nós abre os ouvidos e solta a nossa língua para Deus. Na verdade, os homens falam de tudo, ensinam de tudo, falam a respeito de todas as coisas, mas não sabem falar distintamente, perfeitamente, por meio do Espírito de Deus. Esta é a cura. Portanto, cada um de nós éramos, quando pecadores, surdos e, por consequência, também mudos. No versículo 37, diz assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus nos faz ouvir e nos faz falar, por meio do Espírito de Deus. Esta é a realidade dos filhos de Deus, porque Deus é Espírito, e o desejo e o propósito original de Deus é que seus filhos vivam por meio do seu Espírito, o ouçam e falem por meio dele. Por isso, há muitas instruções nas Escrituras a respeito de ouvir. Vamos ver que no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, está escrito assim, 10, 17, livro de Romanos, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Portanto, veja que a palavra, a voz, ela foi ouvida. O Evangelho foi ouvido. A palavra de Jesus foi ouvida. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus e nós nos convertemos, nós podemos ouvir a palavra dos apóstolos. Há muitos que têm dificuldade com as cartas, com o Apocalipse, porque ainda não ouviram a palavra de Jesus. Primeiro nós temos que ouvir o Evangelho, nos converter, deixarmos de ser surdos. Se nós formos surdos para a palavra de Deus, nós não temos como compreender a doutrina dos apóstolos, pois ela é por meio do Espírito Santo, o Espírito que ensina todas as coisas espirituais. Jesus disse também no Evangelho de Lucas, capítulo 8, ele disse assim, no versículo 18, 8, versículo 18, vede, pois, como ouvis. É a parte A do versículo. Por quê? A maneira de
que nós ouvirmos determinará tudo. Há uma palavra no livro de Salmos que diz assim: se nós atendermos ao pecado no nosso coração, se nós ouvirmos a iniquidade no nosso coração, porque a nossa própria voz é a voz do pecado. Se nós atendermos o pecado no nosso coração, nós teremos dificuldade com Deus. Precisamos de ficar surdos para nós mesmos e ouvirmos a voz de Deus. Portanto, vede como ouvis. O que você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Isto é um ponto primordial, é o ponto central da nossa vida espiritual. Porque se nós ouvimos a nós mesmos, nós estamos sendo o nosso próprio Deus. Estamos seguindo a nossa própria palavra. E ainda estamos no centro, ainda estamos no trono. E assim, Deus ainda não pôde falar a nós, porque estamos surdos para Ele. Então Jesus orienta: vede, pois, como ouvis. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no versículo, vamos ver, versículo 19, Tiago diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Portanto, ouvir é um princípio espiritual e que faz maravilhas em nós. Nas 7 cartas do Apocalipse, em todas as cartas, Jesus ressuscitado diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos a igreja e temos que ouvir o Espírito. Portanto, podemos examinar nós mesmos e perceber quem está falando conosco. É quem está falando com você. É Deus que está falando com você? Jesus está falando com você? O Espírito Santo está te ensinando a doutrina dos apóstolos? O crescimento espiritual é quando nós ouvimos o Senhor. Assim, nós somos ensinados, repreendidos e corrigidos. Crescemos no conhecimento de Deus e passamos a andar segundo o Espírito. E como que nós deixamos de andar segundo a carne? Nós paramos de atender a voz que grita conosco em nosso coração. Os nossos próprios pensamentos que tentam nos dominar, alterando interiormente a voz. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos levados a uma outra situação. Veja que na cura que Jesus efetuou daquele homem, ele passou a anunciar a palavra, isto é, anunciar a obra de Jesus Cristo. Ninguém pode contê-lo. É assim conosco. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e Deus opera em nosso coração, ninguém pode nos calar. E damos testemunho de que Jesus é verdadeiro, o seu Espírito é verdadeiro. Ele nos curou da nossa surdez e Ele desembaraçou, tirou o empecilho da nossa língua, da nossa alma, tirou o pecado do mundo, para que pudéssemos falar distintamente, falar abertamente que Jesus é o Senhor. A todos que têm ouvido a palavra de Deus, que têm permanecido na palavra de Jesus Cristo, que têm ouvido a doutrina dos apóstolos, a todos a paz do Senhor, a alegria do Espírito Santo, o amor de Deus seja derramado em vossos corações. Não atendam a outra voz. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. E a paz que excede todo entendimento guardará todo o vosso coração e mente em Cristo Jesus. Amém.